Boa noite. Então, hoje a gente começa nossa segunda aula do curso de Platão. E hoje a gente vai falar de um tema que, como eu havia prometido, a aula de hoje era sobre simbolismo. Mas na última aula, algumas dúvidas me apareceram de forma muito interessante, porque eu percebi que grande parte da dificuldade na filosofia de hoje em dia é responder aos argumentos céticos. Então, eu fiz aqui uma análise da história do ceticismo e a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. E na semana que vem a gente vai ter uma aula sobre simbolismo. Bom, primeira coisa que eu gostaria de começar é discutir de onde surge o problema do ceticismo. Historicamente, o problema do ceticismo surge por volta de 2 gerações depois de Platão, com Pirro de Élida, que é o primeiro expositor de uma doutrina plenamente cética. É claro que antes disso existiam autores que nós poderíamos considerar como céticos parcialmente ou como... Bom, a gente vai tratar de Marx aqui, e Marx a gente não pode dizer que é um cético exatamente. Assim como Epicuro ou Demócrito, que a gente poderia chamar de céticos parciais, ou céticos em espírito, mas não em doutrina, né? A gente vai ver que o espírito do ceticismo ele já existia mais ou menos no início da filosofia. E esse espírito do ceticismo, que alguns filósofos como Descartes vão pressupor como o espírito mesmo da filosofia, é na verdade o espírito essencialmente oposto à filosofia. E a filosofia nasce justamente para refutar esse espírito ou para se opor a esse espírito com um espírito novo, um espírito positivo. Se a gente pega a história da filosofia do Copleston, um dos pré-socráticos que nós temos é Xenócrates, e ele vai falar, por exemplo, que os deuses são construções históricas. Então, esse espírito cético já existia ali, né? E agora a pergunta é, se a gente fosse fazer uma análise da estrutura do espírito cético, o que ele seria? Quem melhor responde isso, e a gente vai ver um pouco das conclusões dessa ideia mais para frente, é São Paulo VI, o Papa que terminou o Concílio Vaticano II. Tem uma frase muito interessante sobre o ceticismo. O nosso mundo moderno e cientificista tem uma tendência a acreditar que a crendice ou a inocência em acreditar nas coisas é um defeito pior do que o extremo ceticismo. E São Paulo VI vai dizer que não, que é o contrário, que na verdade, aos olhos de Deus, aquele que é um crédulo tem mérito aos olhos de Deus pela sua fé, mas o cético não tem mérito nenhum aos olhos de Deus e só demérito pela sua descrença. Agora, por que isso? A principal questão que aparece é igualar os homens crédulos aos psicopatas ou aos psicóticos que vão matar uma pessoa porque elas acreditam em alguma coisa na cabeça dela, ou com uma seita maligna como aquela lá do Jim Jones ou coisa parecida. Mas na verdade, para que alguém chegue a esse nível de crendice,
que tem muito mais de ceticismo do que de crendice, porque, como a gente vê na história dessas seitas, geralmente são seitas cínicas, né? São seitas hipócritas. Para a gente chegar nesse nível de crendice, se exige muito mais desse defeito do que o defeito do ceticismo exige para destruir toda a sua vida espiritual. Porque a base da vida espiritual, dizia São Pedro de Alcântara, citando São Tomás de Aquino, é a devoção. Ser devoto é a base da vida de espírito. E a pergunta é, como se pode ser devoto sem ter os olhos da fé? Ou sem ter algum olho que quer que seja que você pode acreditar? O ceticismo corrói não só a devoção, mas seu imediato consequente, que é a contemplação. São Boaventura tem uma frase muito interessante, que eu gostaria de pegar aqui para vocês verem, que é a seguinte: cego é, por conseguinte, quem não é iluminado por tantos e tão vivos resplendores espalhados na criação. É surdo quem não acorda por tão fortes vozes. É mudo quem, em presença de tantas maravilhas, não louva o Senhor. É insensato, enfim, quem com tantos e tão luminosos sinais não reconhece o primeiro princípio. Abre, pois, os olhos e inclina o ouvido de teu espírito, desata teus lábios e dispõe teu coração, para que em todas as criaturas vejas, ouças, louves e ames a teu Deus, se não quiseres que todo o universo se levante contra ti. Um dia toda a criação se erguerá contra os insensatos, ao passo que será motivo de glória aos sensatos, os quais podem dizer com o profeta: Senhor, a visão de tuas criaturas me encheu de gozo. Exulto perante o espetáculo de tuas obras. Como são grandiosas, Senhor, as tuas obras. Tudo fizeste com sabedoria. Toda a terra está cheia de teus bens. Esse trecho é uma parte do Itinerário da Mente para Deus, do São Boaventura, que narra justamente o processo de contemplação. E, bom, a gente vai ver um pouco mais sobre como o ceticismo ele corrói o processo da contemplação. Mesmo o ceticismo que se crê mais científico ou mais metodológico quanto o ceticismo cartesiano, o que a gente pode diferenciar também do que a gente vai chamar das reduções fenomenológicas de Russell, que, por questão de tempo, para que essa aula não dure 6 horas, eu vou expor num texto que a gente vai postar no site mais posteriormente, que eu faço uma análise mais detalhada tanto das reduções fenomenológicas quanto da fenomenologia no geral e das ideias do Jean-Luc Marion, em que a gente vai trazer só um pouquinho delas, né? Então, continuando com isso, o ceticismo leva as pessoas principalmente a serem sábias segundo a carne e loucas segundo o espírito. O ceticismo surge do que o Jean-Luc Marion chamaria de o solipsismo da carne, chamaria de a tendência que o afetado tem de se identificar com o efeito. Vamos falar disso mais pra frente, mas a primeira coisa que é interessante a gente falar é que muito mal se entende o que hoje a gente conhece como a aposta de Pascal. A aposta de Pascal é aquele dilema em que Pascal dizia que é melhor que eu creia do que eu não creia. Se eu não tiver certeza, é melhor crer do que não crer. Qual é o fundo ontológico, a premissa filosófica que pressupõe isso? Não é como as pessoas pensam, um credulismo barato, ou como aparecem várias vezes, o pior argumento para provar a existência de Deus. Na verdade, é um argumento muito sensato e muito profundo, porque pressupõe
como o fundo da realidade, o ato positivo e o ato criador. A crença identifica o homem com esse ato positivo do Criador. E, de certa forma, que a gente poderia dizer que na vida espiritual, crer é ver. Bom, essas são os primeiros elementos que a gente pode falar sobre o ceticismo. E agora eu gostaria de começar uma análise um pouco mais minuciosa de cada um dos movimentos céticos. Aqui a gente vai falar do Pirro de Élida, do Agripa, que é um cético latino, de Descartes. Não vamos falar de Hume, e vamos pincelar um pouco Kant, porque a gente já falou bastante deles na última aula. Vamos falar de John Stuart Mill e Karl Marx. O outro cético que eu gostaria de analisar aqui é o Jacques Derrida, mas eu vou deixar isso para o texto, de forma que o texto posicione ele junto com a história da fenomenologia e não fique uma coisa muito maçante para a gente. Então vamos começar aqui com os 10 modos de aporia que o Pirro elencava para estabelecer o seu ceticismo. A primeira coisa é que o ceticismo de Pirro ele era fundado por uma questão ética. É muito importante a gente perceber que, considerando que os céticos não acreditam numa verdade absoluta, eles não podem partir como pressuposto da sua filosofia de um ponto de vista da intelecção. Eles sempre partem de um ponto de vista da volição. E isso a gente vê não só nos céticos doutrinários, como também nos céticos em espírito. Quando Spinoza, por exemplo, desenvolve toda a sua doutrina do ser, mas chega naquele panteísmo em que você pode fazer o que você quiser, é simplesmente porque ele, antes de investigar as coisas, já tinha um projeto ético para as suas investigações metafísicas. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante avaliar é não tenhamos nenhum projeto ético. Enquanto tentemos fazer filosofia, não tenhamos nenhum projeto ético. Porque quão bom isso seja, isso vai prejudicar a gente a investigar a verdade. Opa, pode falar. Mas assim, alguém poderia argumentar. Mas você está fazendo como se fosse uma exposição do ponto de vista católico, então você está tentando converter as pessoas. Não seria um projeto ético? Isso é muito interessante. Nos evangelhos, a gente tem várias abordagens da figura de Jesus Cristo. Eu te pergunto, se no Evangelho de São João a figura de Cristo, como ela é identificada? Ela é sempre identificada como a verdade que se revela. Essa é a forma mais alta de apresentar o cristianismo. O cristianismo ele não é um projeto ético, ele é um projeto ético por consequência, mas ele é a priori a verdade universal.